E aí, pessoal, Alberto Guerra e as muitas informações que acabaram saindo da entrevista com ele. Renato, SAF, Serri, jogadores, contratos, Edenilson, enfim, tem muitas coisas para a gente falar sobre essa entrevista. E é o que nós vamos fazer a partir de agora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes, o OneFootball, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. Lances depois do jogo, termina um jogo de futebol da Série A, da Série B e chega no seu celular os melhores momentos da partida. Isso mesmo, em todos os jogos do Grêmio, terminou o jogo, chega no seu celular uma notificação, veja os lances, tudo, escalações, contratações, notícias, nada falta no OneFootball. Então, o que você faz? Agora, na descrição do vídeo tem um link, e esse link leva para você baixar o aplicativo no celular e ter tudo na palma da mão. Tudo na palma da mão. OneFootball. Não deixe de ter o aplicativo maior e melhor no mundo sobre futebol, ligas com transmissões exclusivas, enfim, você não vai perder nenhuma notícia no que diz respeito ao futebol no mundo. Gente, Alberto Guerra ontem à noite conversou comigo e com o Godoy nesse novo produto que a gente está colocando, Noite de Grêmio. Um produto que vai todas as segundas-feiras, das 8h30 às 11 da noite, falar de Grêmio. Todas as áreas. E sempre com uma entrevista no final do programa. E ontem, o candidato Alberto Guerra. Na semana que vem, nós vamos estar na eleição do Conselho Deliberativo. Mas ontem, Alberto Guerra falou. E eu fiz questão, o Godoy conversando, a gente disse, vamos deixar as pessoas perguntarem. As dúvidas mais legais a gente vai colocando para que as pessoas tirem as suas dúvidas em cima das suas próprias perguntas, porque a torcida do Grêmio é quem faz o conteúdo, é a torcida do Grêmio que manda no conteúdo. E a gente tirou e foi colocando. E o Alberto Guerra foi respondendo tudo. Tudo. De Edenilson a Renato, passando por Pedro Raul, passando pela SAF, tudo. E é muito legal a gente ver essa transparência. Eu começo com SAF. Alberto Guerra foi definitivo. Não vou vender o Grêmio. Não está na discussão de Alberto Guerra a SAF. Vai se estudar depois, mas não vou vender o Grêmio. Encerrou o assunto. Sobre Renato, sim, Alberto Guerra quer trabalhar e vem conversando para renovação do contrato de Renato Portaluppi com o Grêmio. E aqui, Renato no Grêmio, é preciso colocar um ponto importante, porque muitas perguntas foram, tu vai entregar a chave do vestiário para o Renato? Não. E aí entram dois pontos que também são importantes, profissionalização, hierarquia, mudança de estrutura, com um Grêmio mais adepto à ciência e também aos processos. Alberto Guerra colocou claramente isso. E aí também a gente pode linkar aqui e colocar os executivos que o Alberto Guerra tem visto. É Rodrigo Caetano e esse nível. Rodrigo Caetano e esse nível. O Grêmio procura um grande executivo para aí sim entregar esse ponto. O Grêmio vai criar também, com Alberto Guerra, um executivo de inovação. Quando perguntado, por exemplo, sobre jogos eletrônicos ou as novas formas do futebol, Alberto Guerra disse: nós vamos ter um executivo de inovação. O Grêmio vai procurar novos pontos para se buscar isso. Falou muito na questão envolvendo marketing e parece que vai mexer nisso também. Fica claro, por exemplo, que esses executivos vão sair. Fez um elogio à comunicação a partir da chegada do Paulo Ludwig.
Lembrando que o Grêmio tinha uma forma de comunicação. Em determinado momento, o Grêmio contratou o Paulo Ludwig e ele fez um elogio dessa mudança de comunicação a partir da entrada do Paulo Ludwig, o que também merece um ponto, porque realmente a comunicação do Grêmio melhora muito a partir da entrada do Ludwig. E aí, esse é um ponto que a gente tem que avaliar de como o Grêmio vai proceder. Perguntado sobre contratações, ele não foi nem tanto ao céu, nem tanto à terra. O Romildo falou entre 5 e 6, o Roberto Guerra fala entre 10 e 11, o Odorico fala entre 14 e 15. Ele disse, eu vou ficar no meio do caminho entre os dois. Acho que não precisa de 15, mas 6 é pouco. Então, pareceu assim. Quando perguntado sobre Pedro Raul, abriu um sorrisão e disse, é um grande jogador, fez uma brincadeira com aquelas frases prontas que o futebol vai nos colocando, vai nos posicionando. É um bom jogador, é um grande jogador, todos querem, só que ele diz que é um jogador que está muito valorizado, e aí fica evidente que está se procurando. O Roberto Guerra confirmou que os assuntos estão sendo tocados, mesmo que sem a força da caneta ainda, mas tem muito já de coisa, tanto com o executivo, tanto com o treinador, pela conversa com o Renato, tanto dentro também da linha de jogadores. O Grêmio já está com um plano em andamento com o Roberto Guerra. Em andamento. Ficou claro isso para mim. Ele sabia o preço do Pedro Raul. Ele diz que vai ser valorizado, um jogador assim, deve receber proposta de fora e tal. Sobre Edenilson, perguntado também, aquela história do Edenilson sair do Inter, ele na hora disse, qual time não quer o Edenilson? Qual time não gostaria do Edenilson? Deixando claro isso, mas ele disse que o Edenilson dificilmente joga no Grêmio por outros motivos, não pela vontade do dirigente. Não pela vontade do dirigente. Alberto Guerra foi pontuando e posicionando situações interessantes nesse trato. Contou coisas de bastidores, falou do comprometimento dos jogadores, quer um time comprometido, diz que dentro da organização que ele monta vai ter diretriz na hora de contratar, por exemplo. O Grêmio define, eu quero um time aguerrido, forte, jovem, os jogadores vão ser aguerridos, fortes e jovens, e o perfil do time será em cima do perfil determinado por ele, no caso, pela diretoria dele. Então, posicionando e muito conhecedor do ambiente do Grêmio, muito conhecedor, tá muito por dentro. De fato, isso eu já tinha notado também no Odorico Roman, de fato, muito próximo da realidade, com muito conhecimento. A parte financeira diz sim, teremos muitos problemas, e deu uma informação que é impactante. Entre salários de jogadores e salários de jogadores que o Grêmio paga por fora, aí, que paga salário do Jean-Pierre, do Douglas Costa e tal, ele disse 17 milhões de reais. 17 por mês. Cara, é uma coisa surreal. Sobre Douglas Costa, tentou não levar, mas claramente também, não é. Fez uma brincadeira ainda, será que ele vai pedir para casar de novo e tal? Não me parece dentro dos planos, pelo contrário, parece completamente fora dos planos, fora de qualquer ideia. Portanto, muitas informações, muitos pontos legais da conversa e principalmente um dirigente que vai para uma eleição sabendo do tamanho do problema que está entrando, do tamanho do problema e da dificuldade. Imaginem vocês, 17 milhões entre a folha e a folha paralela. É muita coisa e isso, de fato, deve mexer muito com o ambiente do Grêmio nos próximos dias. Lembrando que a eleição ela agora começa com uma eleição em primeiro turno, que eles devem estar garantidos, e depois, em segundo turno, nós teremos uma eleição no pátio no dia 12 de novembro, mas nós vamos falar muito sobre a eleição em si. Eu queria trazer as informações do candidato, um dos candidatos, porque tudo isso aqui é o que o torcedor quer saber, como vai ser na prática e qual é a ideia de fato
para a evolução do Grêmio nesses pontos e, claro, o time do Tricolor que vai receber investimento. Outro ponto legal que ele colocou, ele tem investidor. Ele tem investidor já confirmado para contratar. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.